já compartilhar também com vocês o texto. Só um minutinho. Bom, gente, seguinte, a gente, na aula de segunda-feira, né, a gente retomou um pouquinho a ideia da distribuição da população, né, falamos do crescimento, falamos da questão do perfil, né, que tem a ver, tem relação aí com o estágio da transição demográfica. Então, assim, a gente falou alguns desses pontos, e que vai de encontro com a aula da semana passada, quando eu falei com vocês a respeito lá das mudanças nas populações mundiais, em decorrência do que a gente, infelizmente, vem vivido por conta aí da pandemia, correto? Então, assim, a gente vai retomar essa ideia, sempre deixando muito claro que no período anterior à pandemia, a Europa já registrava essa condição de ter menos nascimentos do que óbitos, de observar o envelhecimento da sua população. Isso já acontecia anteriormente ao processo da pandemia, tá? Aí a gente também chegou a falar na segunda-feira que dos motivos, né? O porquê que a Europa tem esse perfil de ter menos jovens e mais idosos, né? Menos jovens pelo fato aí do acesso aos métodos de evitar a gravidez, né, os métodos contraceptivos, e a maior escolaridade das pessoas. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais estudada uma pessoa menos filhos ela procura ter, né? Então, é uma relação muito clara. E a questão aí do envelhecimento da população está relacionada com a melhora nas condições de vida da população europeia em relação aos serviços de saúde, a assistência, acesso à alimentação, a garantia aí dos serviços de saneamento básico. Então, tudo isso aumenta a expectativa de vida da população europeia, tá certo? Então, assim, só a gente retomando essa ideia. Me ajudem só numa coisa. A gente chegou a comentar na aula da segunda sobre essa tabela aqui? Não, dona. Tá. Então, vamos lá. Só para gente fechar essa ideia, né? Aqui tem alguns exemplos de países nesse período aí de 2015 a 2020 que vivenciam o crescimento negativo da população, né? O crescimento natural ou o crescimento vegetativo, que é a diferença aí entre o número de nascimentos com o número de mortes, tá? Então, nesse período aí, a gente tem como exemplo esses países, né? A Alemanha, a Bulgária, a Grécia, a Hungria, a Itália e Portugal, né? Que apresentaram nesse período taxas aí de mortalidade bem superiores às taxas de natalidade, ou seja, naturalmente eles não estão conseguindo repor a população do seu país, né? Só com a questão da reprodução humana. Então, isso parece, quando a gente olha os números, parece pouco, porém, a longo prazo, isso pode ser um fator determinante para a manutenção de um povo, né? Se isso se prolongar por muito tempo, isso pode comprometer a existência desses povos. Dentro dessa ideia, gente, tudo bem? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Bom,
Vou retomar a ideia que eu falei outro dia, né? Cuidado aí com esse silêncio de vocês, gente. Preciso que vocês falem para eu saber se está tudo bem. Então, assim, espero que essa parte, primeiro porque vocês já estudaram demografia ano passado, e então, assim, como eu já havia dito no início, a gente está revisitando alguns aspectos. A única diferença é que a gente está falando de um lugar específico, né, de uma população específica, que no caso é a população da Europa. A gente vai falar de população da China, vai falar de população da Índia, então a gente vai revisitar essas ideias ao longo das próximas aulas. Mas, assim, tudo isso que eu estou falando nesse momento, né, os conceitos, obviamente, não é para ser uma novidade, é uma coisa que vocês já viram aí em algum momento da vida escolar de vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, o que não ficar claro, mais uma vez, por favor, perguntem. Bom, seguindo essa perspectiva, a gente vai começar a falar aí dessa característica que a gente observa na Europa, que é o declínio aí da população mais jovem, então tem menos jovens na população europeia, a gente observa uma queda da presença de jovens na população da Europa e uma elevação da população idosa, certo? Então, assim, a gente vai observar, né, entender como está acontecendo e, na sequência, entender os problemas que isso gera para a Europa, tá? Então, é por conta do baixo crescimento vegetativo, ou crescimento natural, né? Ou seja, lá, por conta da diminuição do número de nascimentos e o aumento aí da expectativa de vida, né? Consequentemente, também as taxas, os registros de maiores taxas de mortalidade do que de natalidade, a gente observa que a proporção de jovens na população dos países europeus, ela vem diminuindo, perdão, ao longo dos últimos anos, tá? Em contrapartida, né, ao mesmo tempo que a gente observa a diminuição, a gente também observa um aumento da expectativa de vida e devido a um aumento, aí, uma elevação no padrão de vida das pessoas. Então, o fato das pessoas terem ali uma estrutura econômica melhor, que permite que eles tenham acesso a uma alimentação de qualidade, a uma assistência médica adequada, que tenham ali a sua renda mensal garantida, uma renda média ou por vezes uma renda alta, que ajuda, porque dinheiro, a gente sabe, né? Dinheiro ajuda a gente a ter acesso aos serviços que são básicos ali para a existência humana. Então, essa mudança no padrão de vida da população europeia fez com que as pessoas passassem a viver mais. Então, tenho uma alimentação melhor, eu tenho acesso a serviços de saúde de qualidade, eu tenho as minhas atividades que podem me manter ativo. Então, tudo isso faz com que as pessoas passem a viver mais, tá? Por isso que a gente observa esse aumento na proporção de idosos quando a gente olha a população europeia como um todo. Em 2005, então lá no início do século XXI, observava-se que a população na Europa de mais de 65 anos era numericamente igual à população de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Ou seja, lá em 2005, a mesma quantidade de idosos, né, de 65 a mais, era igual à quantidade de jovens e crianças e adolescentes, que era de 0 a 14. Isso lá no início. Se essa tendência que a gente vem observando de diminuição dos nascimentos e prolongamento da vida das pessoas, da expectativa de vida, em 2050, ou seja, daqui 29 anos, a população idosa da Europa vai ultrapassar a população de até 14 anos em mais de 87 milhões de pessoas. Então,
Claro, vou fazer um parêntese aqui, que quando essa estimativa foi feita, a gente não imaginava que nós viveríamos o cenário que vivemos hoje da pandemia. Então, a quantidade de pessoas que morre hoje na Europa vai interferir nessa estimativa? Vai, né, gente? Porque está morrendo mais pessoas do que esperava-se que morreria numa condição sem pandemia, numa situação, né, anterior à pandemia. Porém, essa tendência ainda se mantém. Então, talvez não seja 87 milhões, seja um pouquinho menos. Mas a tendência da baixa reprodução, de poucos bebês nascendo, e a melhora das condições de vida, vai fazer com que a Europa passe a ter muito mais idosos do que pessoas jovens. Até aqui, tudo bem, nono ano? Sim. Sim. Obrigada. Então, ó, aqui a gente tem esse mapinha, né? Europa, estimativas de esperança de vida média entre 2015 e 2020. Acho importante a gente observar que, né, quando a gente olha a legenda, a gente já vê a menor expectativa da Europa é de 73 anos, que não é uma expectativa baixa, gente, porque a expectativa brasileira está em torno dos 75, 76 anos aproximadamente. Então, a título aí de comparação, tá? Para vocês saberem. Esses números aqui são bem distintos da realidade, por exemplo, aqui da América do Sul. E aí, a gente vai observando, conforme as cores vão ficando mais escuras, a gente tem esse aumento da expectativa de vida, né? Esperança de vida, expectativa de vida, a gente está falando do mesmo índice, tá bom? E aí, o que eu acho mais interessante nesse mapa é o seguinte: as cores mais claras, ou seja, a expectativa de vida menor, ela está mais localizada na porção leste do território europeu, né? Então, vocês podem ver que a Rússia, Polônia, Ucrânia, esses países têm essa expectativa de vida menor. Conforme a gente caminha para o oeste, então, que para a Alemanha, para a França, conforme a gente vai caminhando para esse lado, a gente vê que vai ficando mais escuro, ou seja, nos países da porção oeste da Europa, a expectativa de vida é maior. Tá certo? Tudo bem até aqui? Sim. Galera, Gustavo Alexandre é aluno dessa turma? Não. Não, né? Tô achando muito estranho mesmo. Então, tchau, que você não vai entrar, não. Tem, Gustavo, tem. Então vamos lá. Vamos seguir o barco aqui. Bom, dito isso da espacialização, né, da Europa, a gente vai dar sequência aqui, se o meu computador deixar, né, porque ele resolveu travar, parece. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai falar dos problemas que isso gera para a Europa, né? O fato de a gente ter poucos jovens e muitos idosos geram alguns problemas para o país, ou no caso aqui, para o continente, tá? Então, o primeiro problema que a gente identifica quando a gente observa essa tendência de ter menos jovens é a falta de mão de obra. O que isso significa? A falta de mão de obra compromete aí a economia dos países que apresentam essa característica. Por quê? Se eu tenho menos jovens, eu acabo diminuindo aí o que a gente chama de população economicamente ativa. São aí as pessoas que estão em idade para trabalhar. Então, se eu tenho menos jovens e mais idosos, eu tenho pouca gente trabalhando agora e mais gente que está caminhando para a aposentadoria ou que já aposentaram.
E aí eu tenho um problema, né? Tá faltando gente para executar as funções e para fazer a economia do meu país, do meu continente girar. Então, isso é um problema, tá? Esse é um problema que, assim, né, o próprio texto traz para a gente, que se não existissem os fluxos migratórios, ou seja, as pessoas que tentam entrar na Europa para viver por ali, era um problema muito maior e a Europa já estaria vivendo um colapso econômico, tá? Justamente pela falta aí dessas pessoas para executar os trabalhos. Então, tem menos jovens, porém, como entram, né, nos diversos países muito imigrante, esses imigrantes acabam ocupando esses postos de trabalho. Tudo bem até aqui? Sim. Bom, sigamos. Esse é um dos problemas. O segundo problema é que quando a gente tem um envelhecimento da população, a gente tem um aumento aí dos aposentados. E os aposentados, eles geram um custo para o Estado, né? Eles geram um custo para o país. Por quê? Porque a gente. Quem paga a aposentadoria das pessoas são as pessoas que estão trabalhando naquele momento. Então, por exemplo, eu sou uma trabalhadora, no meu salário, todo mês, aparece lá um desconto que é referente à contribuição previdenciária. A gente, principalmente quando a gente começa a trabalhar, a gente acha que aquele dinheiro que está sendo descontado está sendo guardado numa poupança que quando chegar a minha vez de aposentar, esse dinheiro vai estar lá guardado para mim. Mas não é assim que funciona. Eu trabalho agora, esse dinheiro é descontado no meu salário todo mês. Para quê? Para que seja possível pagar o salário de quem está aposentado agora. Então, existe aí uma matemática. Para manter uma população de aposentados, tem que ter uma população importante trabalhando agora para garantir a contribuição previdenciária. Quando a gente vive uma situação que tem muito mais gente aposentada do que gente trabalhando e contribuindo, a conta aí vai fechar? Eu vou ter dinheiro suficiente para pagar todo mundo que está aposentado? Não. É matemática simples, né, gente? Não vai ter. Então, isso é o segundo problema que o envelhecimento da população e a queda aí na população jovem traz para os países. Então, assim, isso é um problemão na Europa, é um problema que está surgindo em outros lugares também, é um problema pelo qual o Brasil vai passar, porque a gente vai chegar nesse estágio da transição demográfica também, mas ele está mais latente aqui, está mais perto de acontecer, não, já acontece no continente europeu, tá? Então, assim, dentro dessa lógica, existe um dilema para os países europeus. Por quê? Muitos deles têm uma política muito restritiva em relação aos imigrantes. O que isso quer dizer? Tem muito país que não aceita a entrada de imigrantes no seu território, que tem uma série de políticas que tentam impedir que pessoas de outros continentes, de outros países de fora da Europa, entrem nos seus países para morar, para trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, é justamente essa mão de obra, essas pessoas que tentam ingressar e acabam entrando, legal ou ilegalmente, que estão mantendo a economia da Europa funcionando. Então, olha que interessante, né? Eu não quero o imigrante aqui, porém, é o imigrante que está mantendo, né, as atividades econômicas funcionando através do trabalho dele. Na verdade, né, é um super de um dilema aí que muitos países europeus estão passando nesse momento. Então, assim, se a sociedade continuar organizada dessa maneira, em 30 anos, de novo esse número, 30 anos, aproximadamente um quarto da população de alguns países da Europa, como a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Áustria, a Itália e a Espanha, entre outros, vai estar aposentada. E estando aposentada, mais gente, né, mais um custo, mais um encargo que o Estado vai ter. E que eles vão ter que arrumar o dinheiro para pagar.
Então, é um problema aí super sério pelo qual os países da Europa estão passando nesse momento. Até aqui, gente, vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Tem alguma dúvida? Entendi. Tá. Então, vamos lá, ó. Incentivos à natalidade. Isso aqui eu já até comentei em outra aula com vocês, que alguns países já implementaram políticas para pedir para as pessoas terem filhos, né? Eu havia comentado com vocês da questão da... Ai, como que é o nome? Da França, que tentou, através de um auxílio em dinheiro, incentivar as pessoas a terem filhos, né? Meio que o Estado francês meio que pagaria, né, os primeiros 2 anos de vida ali da criação da criança, e existem outras políticas também em outros países. Aqui o texto traz para a gente um exemplo que a Alemanha tem feito para incentivar os casais a terem filhos, né? Então, por exemplo, na Alemanha foi implementado que a licença maternidade e uma licença remunerada, ou seja, a mãe teve o bebê e ela vai continuar em casa recebendo o salário dela por até 3 anos depois do nascimento da criança. Vocês sabem, por acaso, quanto tempo é a licença maternidade aqui no Brasil? Não. 1 ano? Não, é menos que 1 ano. Ninguém? Então, assim, ó. Oi? 3 meses? Olha só. Na iniciativa privada, então, em empresas privadas, a licença maternidade é de apenas 4 meses. No serviço público, então, para o funcionalismo público, a licença pode chegar a 6 meses. A Alemanha está dando 3 anos para a mãe ficar com a criança em casa. Ô, louco! Então, é um super incentivo para fazer com que os casais tenham filhos. Porque é muito difícil, eu acredito que, né, que alguns de vocês aí possam ter irmãozinhos menores. Quando a mãe trabalha fora, é muito difícil, porque você tem que deixar, imagina, um bebezinho de 4 meses, que praticamente só se alimenta através da amamentação. Você tem que deixar a criança na creche, passar o dia todo fora, né, e o bebezinho longe da mãe, e a mãe também, esse processo da mãe se ficar longe do bebê também é um processo que é dolorido. Então, existe aqui esse cenário. Na Alemanha, para fazer com que exista aí essa vontade de ter crianças, é meio que garantido a essa mãe ou a esse casal que ela tenha aí, acompanhe o crescimento do seu filho até os 3 aninhos de idade, né? Ou seja, quando a criança já está ali falando, já consegue minimamente se comunicar, para ela poder deixar a criança na creche e voltar a trabalhar. Então, assim, é um estímulo, né? E uma certeza de que a criança vai estar bem amparada no momento que estiver longe da mãe. Além dessa licença maternidade de 3 anos, também existe aí alguns benefícios, como alguns auxílios em dinheiro para que as mães, né, para que os casais, as mulheres tenham filhos. Também a garantia de que vai ter vaga no berçário, na creche para a criança, para quando aquela mãe voltar a trabalhar, né? A gente também sabe, acredito que vocês saibam, né, que aqui no Brasil a realidade aí da necessidade de creche é bem complicado. Tem muita mãe que precisa da creche, mas não consegue vaga. Então, na Alemanha, eles garantiram isso, ó, se você tiver um filho, vai ter lugar na creche para o seu filho, não se preocupa. Então, além disso, também a questão da assistência médica, então, serviço de saúde, né, para essa criança, e até redução de impostos é proporcionado para quem resolve ter filho. Então, assim, são uma série de políticas de incentivo para fazer com que as pessoas queiram ter filhos. Aqui a gente está dando exemplo do que acontece na Alemanha, mas muitas dessas ideias
são executadas em outros países da Europa também, para tentar incentivar as pessoas a terem filhos. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Bom, e aí, para a gente ir caminhando para o fim, a gente vai falar um pouquinho da questão das migrações, né? Que, como eu disse, acaba sendo um assunto bem controverso quando a gente fala em especial da Europa. Então, primeira coisa que eu quero perguntar, quando eu falo migração interna, o que vocês entendem? Uma migração dentro de um país ou dentro de uma região? Estados. Isso, é uma migração que acontece dentro do próprio país, ou no caso que a gente está falando do continente europeu, dentro do próprio continente. Então, são os movimentos que acontecem ali, dentro do mesmo território, tá? E aí, a imigração, por sua vez, a gente está falando de gente que está vindo de fora daquele lugar. Então, como a gente está tratando do continente europeu, a gente está falando aqui da imigração, então, de pessoas que estão vindo de outros pontos, né, de outros continentes, de países de fora da Europa para algum país europeu, tá bom? Bom, dito isso, a gente observa, assim, a gente vai entender um pouquinho esse processo dessas movimentações. Então, depois da Segunda Guerra, a Segunda Guerra termina em 1945, então, o período que se segue depois é justamente o período de reconstrução da Europa e de recuperação econômica, tá? E dentro desse processo da recuperação econômica, tem alguns países aí que se destacaram, né, nesse processo, que foi a França, o Reino Unido, a Alemanha e a Itália. Assim, é importante também dizer que foram justamente esses os países aí que estavam bastante envolvidos no conflito da Segunda Guerra. Não só eles, obviamente, existem outros envolvidos, mas esses aqui, eles, né, tiveram aí uma importância, uma relevância dentro desse contexto da Segunda Guerra. Como consequência desse destaque aí na recuperação econômica, foi notada uma intensificação dos fluxos migratórios intracontinentais, ou seja, intracontinental dentro do continente. Então, observou que as pessoas estavam saindo de outros países da Europa em direção a esses 4 países em específico. Por quê? Porque na França, no Reino Unido, na Alemanha e na Itália, estavam surgindo muitas vagas de emprego, enquanto em outros países da Europa não existiam essas mesmas oportunidades. Então, nesse primeiro período aí observado, quem que a gente via tentando aí migrar para os países aí que estavam no momento próspero? Portugueses, espanhóis, gregos e turcos. Então, essas pessoas saíam dos seus países, então saíram de Portugal, saíram da Espanha, da Grécia e da Turquia, em direção aí aos países, para os países no momento próspero, para tentar uma recolocação no mercado de trabalho, porque os próprios países não tinham trabalho para todo mundo. E nos países em pleno desenvolvimento, estava faltando gente para trabalhar. Então, houve essa circulação que resolveu o problema de todo mundo, né? Então, quem estava sem emprego conseguiu emprego, quem precisava de mão de obra conseguiu o empregado. Até aí, ok. Depois tem um segundo momento. Então, no fim, lá em 1991, quando acontece a dissolução da União Soviética e a queda do socialismo, né? A gente vê aí países que faziam parte da União Soviética que deixaram de ser socialistas e precisavam, como eu posso dizer, se integrar ao novo mundo que se abria para eles naquele momento, também passaram a ter esse comportamento de buscar oportunidades de trabalho, oportunidades de melhora nas condições de vida, em outros países diferentes do seu de origem. Então, observou-se aí um fluxo intenso, partindo da Polônia, da Hungria, da Albânia, da Romênia, entre outros países que faziam parte da União Soviética, em direção aos países mais
para o oeste ali, para buscar justamente essa oportunidade de melhores condições de vida. Dentro desse grupo, os albaneses tentaram ingressar na Itália. Então, quem saiu da Albânia buscou trabalho e essa melhor condição de vida na Itália. Porém, quando a Itália notou essa movimentação, eles passaram a adotar algumas medidas restritivas e severas quanto à entrada de imigrantes no seu país. Então, de novo, a gente volta para aquele ponto da resistência dos países europeus em receber imigrantes. E aqui a gente, até agora, nós estamos falando apenas da imigração que acontece dentro do próprio continente europeu. Agora a gente vai começar a falar das pessoas que estão vindo de fora da Europa, tentando entrar em algum desses países europeus. Bom, depois, né, da gente ter esse pequeno cenário aí das movimentações internas, a gente começa a olhar para os povos de outros continentes que tentam ingressar na Europa, tá? Por exemplo, as imigrações intracontinentais, então, né, que estão saindo de outro... Espera aí, deixa eu reformular a frase que eu comecei de um jeito e ia terminar de outro, vocês não iam entender. Então, voltando. As migrações que a gente começou a notar, né, de outros continentes para a Europa, eles tinham, geralmente, essa imigração era uma imigração ilegal, ou seja, as pessoas não tinham autorização para ir morar na Europa. Geralmente, essas pessoas têm visto de turista, então elas entram no país europeu como turista, só que acabam ficando, elas não vão embora. Ou por outros processos, como aqueles de refugiados, que a gente, né, já viu tantas vezes, e todos os dias chegam pessoas nessa condição dentro dos países europeus. Então, em especial, de onde vem, né, de quais continentes a gente tem aí essa migração em relação à Europa, né? Então, de países da África, de países da Ásia e da América Latina. Então, nesses 3 continentes, a gente observa um movimento de pessoas saindo desses lugares e indo para a Europa. Em relação à África, a gente até já comentou aqui de um ponto que geograficamente é muito próximo, né? O ponto mais próximo entre o continente africano e a Europa, que é o Estreito de Gibraltar. Então, ali é o ponto de menor distância e é onde acontece bastante essa tentativa de acesso à Europa saindo do continente africano, tá? E aí, o que acontece? Quando essas pessoas chegam na Europa, existe uma resistência em relação à presença deles ali, né? Porque muitos europeus colocam a culpa nos imigrantes pelo fato de, por vezes, existir desemprego nos seus países. No entanto, é importante a gente dizer que imigrante geralmente acaba sendo empregado nos trabalhos em que o europeu não quer fazer, né? Então, trabalhos que para eles, né, dentro da lógica de cada país ali, eles consideram trabalhos menos valorizados, eles não querem fazer. Então, são os imigrantes que acabam fazendo, né? E aí, eles fazem essa fala de que a culpa do desemprego é do imigrante, e o que leva alguns países a adotar medidas mais restritivas em relação à entrada de imigrantes no seu território. Dentro dessa ideia, dessa resistência, a gente, né, tem um monte aí de situações super complicadas na tratativa com os imigrantes, como a ideia, a insistência da restrição, né, de imigração, o preconceito que os europeus têm em relação aos imigrantes, a ideia da segregação, que é se manter separado de quem é imigrante, o racismo implícito em muitas relações e a xenofobia, né? A xenofobia também é um problemão dentro
nessa lógica. A gente, talvez a gente viu, né, xenofobia e racismo é muito comum em alguns campeonatos de futebol europeu, por exemplo, né? Existem alguns casos em que isso acabou repercutindo, tomando uma proporção muito maior, e aí a gente começa a entender como é que isso se dá, né? E então a Europa vive, na verdade, um grande dilema, porque ao mesmo tempo que ela precisa da mão de obra do imigrante, ou seja, alguém que vá lá fazer o trabalho, ele precisa, porque não tem quem faça. Eles também se colocam como, não, eu não quero o imigrante presente aqui dentro do meu país. Aí realmente fica difícil de resolver, né? Eles não querem ter filhos, não querem imigrante, precisam de alguém trabalhando, é um problemão, tá? Que a Europa vai ter realmente que tentar achar um caminho para resolver esse problemão. E aí, para a gente finalizar, tem esse mapa aqui, que depois, né, na hora que vocês forem fazer atividade, vocês podem olhar com mais calma, da proporção, né, o número de estrangeiros que cada país europeu possui. Então, né, assim como o outro mapa, a gente vê, né, que as porções, né, mais a oeste são os países onde a gente acaba encontrando o maior número de imigrantes, né? Então, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, no Reino Unido, tem muita gente de fora vivendo nesses países, tá certo? Gente, até aqui, tudo bem? Sim, sim, sim. Então, assim, com isso, a gente terminou esse assunto. Eu vou colocar ainda hoje, eu não vou falar que eu já vou colocar, porque eu também tenho a próxima aula. Então, terminando as aulas, eu já vou colocar a atividade para vocês lá no Google Classroom e vou dar um prazo para vocês fazerem. Porque eu sei que já tem lá a atividade do canal de Suez também. Mas o que eu quero que vocês entendam essa atividade é a última atividade do bimestre. Então, vou falar para vocês. Quem fez tudo, né? Eu acho que não tem com que se preocupar. Eu ainda estou no processo de correção, não tenho as notas para dar para vocês ainda, mas se você fez todas as atividades que foram solicitadas, é para terminar o bimestre tranquilamente, tá certo? Então, eu reforço essa ideia. Eu vou interromper a gravação para a gente fazer, então, a chamada, tá bom? A gente está aí já no finzinho